Se você acordar amanhã ou depois de amanhã e decidir que mudou de ideia e quer resolver este caso, ambos os casos, por meio de um julgamento com júri, isso não vai acontecer. Se você quiser ter um julgamento, o julgamento começa amanhã. Você pode aceitar o acordo hoje se quiser, sem risco de arrependimento forte. Uma atualização chocante no caso de duplo assassinato contra o rapper Wayne Melly. Além do julgamento dele por assassinato ser adiado para 2027, o suposto cúmplice fez acordo com promotores. A pena máxima é de 15 anos na prisão estadual da Flórida. Então, senhor, novamente, antes do acordo que você fez com o Estado, sua exposição máxima aqui era prisão perpétua na prisão estadual da Flórida, seguida de prisão perpétua na prisão estadual da Flórida, seguida de prisão perpétua na prisão estadual da Flórida, seguida de prisão perpétua na prisão estadual da Flórida, seguida de prisão perpétua na prisão estadual da Flórida, seguida de 75 anos na prisão estadual da Flórida. Estamos analisando quais condições estão atreladas ao acordo e o que isso pode significar para o novo julgamento de Melly no futuro. Senhor Henry, não tenho certeza de como suas ordens conseguiram fazer isso, mas lhe desejo boa sorte, senhor. Obrigada por se juntar a nós no Law and Crime. Eu sou Elizabeth Miller. Cortland Henry foi acusado de ajudar Young New Wave Melly a encobrir os assassinatos de seus amigos. Cortland, ou Young New Wave Bortland, fez um acordo com o Estado e teve as acusações de assassinato retiradas, evitando prisão perpétua. Mas ele vai testemunhar contra Melly, que, segundo promotores, teria disparado a arma. Ele está em pé ao meu lado naquela área, e eu não vou pedir para ele se sentar porque ele está muito agitado. Ele acabou se identificando para você? Sim. Senhora, qual nome ele forneceu? Por favor, Cortland Henry. A policial Jessica Amingor, do Departamento de Polícia de Miramar, relatou o que presenciou na noite em que Cortland Henry levou Anthony Williams e Christopher Thomas Jr. a um hospital local após serem baleados. Você mencionou que havia pessoas dentro. Quantas ocupavam o veículo quando você... Viu? Um homem no banco dianteiro e outro no traseiro direito. E quando você se aproximou do veículo, era uma condição aparente do cabelo? Sim, eles estavam imóveis. Tudo bem. Como você conseguiu, então, determinar se eles estavam feridos ou não? Então, imediatamente olhando para o veículo e, apenas... Mesmo com vários buracos dentro, eles não se moviam. Alguém conseguiu ajudá-los. Eles deveriam estar com dor, gritando ou gemendo, mas não havia nada. Você tentou prestar socorro? Sim, então, logo após aguardar ajuda e avisar o segurança. Os médicos, enfermeiros e todos saírem para me ajudar, coloquei as luvas e alcancei o banco do passageiro da frente para checar o pulso da criança no pulso direito, mas não encontrei nada. E ele me contou sobre as circunstâncias de como ele acabou no hospital? Então ele disse que tinha acabado de sair do estúdio com os amigos dele em Alberta e que não conhecia a região, mas que tinha acabado de sair de uma rodovia porque eles estavam ficando em uma casa perto do hospital. Depois que saiu da rodovia, ele parou no semáforo e então um carro, ele não soube dizer exatamente que tipo de carro era, simplesmente começou a atirar nas pessoas. Então ele reencenou a história várias vezes. Ele faz isso porque disse que precisou se abaixar no banco do motorista para evitar ser atingido. E novamente nesse sentido, você disse que ficou imediatamente claro em relação às outras vítimas dentro do veículo. Você conseguiu observar algum suporte para ferimentos no Henry? Nenhum. Você conseguiu observar algum sangue? Nenhum. Eu disse várias vezes que ele teve sorte por não ter sido atingido, apesar de tantos buracos de bala. Então, essa policial testemunhou durante o primeiro julgamento de Young New Wave Melly, e todas nós sabemos como isso terminou. Isso dá um tom de discussões públicas com evidências emocionais. Você ainda não consegue tomar sua decisão. Então, neste momento, o que você quer fazer é simplesmente declarar um julgamento nulo. Anos após o julgamento nulo, o suposto cúmplice de Melly em um duplo homicídio fez acordo com os promotores. Antes de começarmos, vamos ver como chegamos aqui. Agora, em outubro de 2018, alguns membros do coletivo Young New Wave estavam em uma sessão de estúdio tarde da noite gravando música. Isso incluía Jamel Gimmons, Melly e Anthony Williams. Young na banda World Sack Chaser, Christopher Thomas Jr., também conhecido como N.W. Juvie e Cortland Henry, o N.W. Bortland.
Investigadores afirmam que, na carona para casa, Melly matou a tiros seus amigos de infância Zack Chaser e Juvie, além de Cortland Henry. Young Nieba World Bortland ajudou a encobrir tudo, mas ele e Melly negaram. A defesa de Melly também negou que ele estivesse no carro quando os tiros foram disparados. Embora os vídeos mostrem eles entrando no carro, a defesa de Melly diz que ele saiu durante o trajeto e que Juvie, Zack Chaser e Bortland foram vítimas de um tiroteio em movimento. Por isso, no depoimento da policial Amen Gore, ela quase não fala sobre Melly. Melly e Bortland foram acusados de 2 homicídios em primeiro grau e outras infrações. Como já disse, Melly foi a julgamento, mas acabou anulado. Bortland deveria ir a julgamento esta semana, mas não foi porque, surpreendentemente, ele aceitou um acordo com os promotores. Em troca, retirarão as acusações de duplo homicídio. Então, eu estabeleci esta tarde como prazo para saber se o Sr. Henry queria aceitar ou não a oferta do Estado. A seleção do júri começa amanhã cedo. Hoje à tarde, o Sr. Haddad e o Sr. Cascimento vão votar pela mudança de declaração de culpa. E o Estado? São os mesmos termos que vocês discutiram anteriormente? Tem alguma coisa diferente? Não, meritíssima, isso mudou. Está corretamente definido. Então, para mim, as pré-condições parecem ser no caso 19 quanto às 2 acusações de cúmplice após o fato, assim como o... Para todas as 4 acusações, no caso 23, serão decisões judiciais. 10 anos na prisão estadual da Flórida, 6 anos de condicional. Está correto. 6 anos de liberdade condicional. Todas as acusações são cumpridas simultaneamente. Todas as sentenças são cumpridas ao mesmo tempo. Parece que não há restituição no caso de 23. No caso de 19, estou reservando a restituição e determinando que ela seja paga. Será para Terry Bagley e Ashley Phillips. Sim, senhor. Nós conversamos com eles e eles não esperam que haja qualquer restituição, só porque... Essa foi a resposta. Vou te dar 120 dias para me dizer um valor. Eles também estão aqui. A Argentina não os formou desse jeito. Nos avisem. Até hoje eles disseram que não há. Tudo bem. E Estado é o termo completo? Ele também vai apresentar isso como oferta, meritíssima, em outro momento. Isso faz parte do acordo negociado? Sim, faz. Então isso é muita linguagem jurídica, né? Mas vamos simplificar. Cortland Henry aceitou um acordo para se declarar sem contestação como cúmplice após o fato. Ou seja, ele não se declarou culpado, mas o juiz o considerou culpado da acusação de cúmplice. Cortland ainda cumprirá pena de prisão. Foi condenado a 10 anos mais 6 anos de liberdade condicional, com crédito pelo tempo já cumprido. O que, sinceramente, comparado a uma sentença de prisão perpétua, talvez tenha ajudado ele a tomar essa decisão. Mas vamos dar uma olhada em como foi essa conversa. Sr. Henry, vou juramentá-lo e fazer algumas perguntas. Se eu perguntar algo que você não entenda, me avise e tentarei reformular, ok? Fale o mais alto que puder, para que o tribunal possa registrar todas as respostas, tudo bem? Por favor, levante a mão direita. Você jura dizer a verdade, somente a verdade, nada além da verdade? Pode abaixar a mão. Por favor, diga seu nome completo, Cortland. Henrique. Quantos anos você tem? Então vamos ver aqui. Até que série você estudou? Você lê e entende o idioma inglês? Você está sob efeito de alguma droga, medicação ou álcool no momento? Já recebeu tratamento para doença mental? Eles estão te dando alguma medicação na cadeia agora? Como você está se sentindo esta tarde? Você está lúcido e entende o que acontece hoje à tarde? Você sabe que vai resolver 2 casos criminais hoje à tarde? Senhor Haddad ou Senhor Nascimento, algum de vocês percebeu o Sr. Henry agir ou falar algo que mostrasse dúvida sobre o que acontece? Sr. Henry, são 2 casos, vou tratar um por vez. No caso, número 19, 1871, Constituição Federal. Diz isso ocorreu antes do acordo que o senhor fez com o Estado. O senhor foi acusado de homicídio em primeiro grau com arma de fogo nas acusações 1 e 2. São crimes capitais. A pena obrigatória é prisão perpétua na penitenciária estadual da Flórida. As acusações 3 e 4 são de cúmplice após o fato de homicídio em primeiro grau. Cada uma delas é um crime de primeiro grau. A pena máxima na penitenciária estadual da Flórida é de 30 anos.
No caso 23.10.643, Constituição Federal, 10A. Você é acusado de manipulação de testemunha em crime capital. Isso é punível com prisão perpétua na penitenciária estadual da Flórida. Segunda acusação, liderar gangue criminosa, crime de primeiro grau, com pena de prisão perpétua na penitenciária estadual da Flórida. A quinta acusação é conspiração para cometer adulteração. A acusação de homicídio em primeiro grau prevê pena máxima de prisão perpétua na penitenciária estadual da Flórida. Na acusação, 7 uso ilegal de dispositivo de comunicação bidirecional é crime de segundo grau. A pena máxima é de 15 anos na penitenciária estadual da Flórida. Então, senhor, novamente, antes do acordo que o senhor fez com o Estado, sua exposição máxima aqui era a prisão perpétua na penitenciária estadual da Flórida, seguida de prisão perpétua na penitenciária estadual da Flórida, seguida de prisão perpétua na penitenciária estadual da Flórida, seguida de prisão perpétua na penitenciária estadual da Flórida, seguida de prisão perpétua na penitenciária estadual da Flórida, seguida de 75 anos na penitenciária estadual da Flórida. Senhor, entende todas as acusações e possíveis penas máximas? Pelo que entendi, o senhor quer resolver os 2 casos hoje, correto? Sim, senhor. E essa resolução é um acordo que o senhor descumpriu com o Estado, cujos termos são os seguintes. Primeiro, no caso de 19, o senhor vai se declarar sem contestação em ambas as acusações de cúmplice após o fato. No caso de 23, o senhor vai se declarar sem contestação em todas as 4 acusações, conforme denunciado. Em troca disso, o Estado vai arquivar, ou seja, retirar as 2 acusações de homicídio em primeiro grau. Acusações. Bem. Vou declarar você culpado. Sim, senhor. Desculpe, diga. Mickey, ele está prestes a fazer isso. Agora, você estava investigando criminosos. O que está acontecendo com isso? Isso seria nulo. Ele só vai admitir manipulação de testemunha em crime capital, conspiração e uso ilegal de comunicação bidirecional. Dispositivo? Só manipulação e uso ilegal. Apenas a acusação 1 e a acusação 7. Estado, vocês vão anular a acusação 2 e a acusação 5. Correto, me disse. Honorável, isso se refere apenas ao Sr. Henry, certo? Então, Sr. Henry, serão 2 acusações de cúmplice após o fato, manipulação de testemunha em crime capital e uso ilegal de comunicação bidirecional. Em troca disso, vou declará-lo culpado nas 2 acusações de cúmplice, assim como na acusação de manipulação. Vou condená-lo a 10 anos na prisão estadual da Flórida. Isso será seguido por 6 anos de liberdade condicional, com obrigação de se apresentar. O uso ilegal de dispositivo de comunicação bidirecional é crime de segundo grau, com pena máxima. Acredito que seja o segundo, como acusado. É de terceiro grau, exceto em caso capital, mas posso confirmar isso. Com certeza, eles estão prestes a ser discutidos. Que sentença você queria negociar para isso? Isso só para o próximo mês, senhor. 5 anos? Era isso que você ia fazer? Correto, meritíssimo. Tudo bem, senhor. Quem decide essa acusação é o juiz. 5 anos na prisão estadual da Flórida. As 2 acusações de cúmplice e a de adulteração incluem 6 anos de liberdade condicional supervisionada após a sentença do Departamento de Correções. Vou considerar o tempo já cumprido nos 2 casos. Todas essas acusações serão cumpridas simultaneamente. Todas essas sentenças serão cumpridas simultaneamente. Todas as acusações em todos os casos, ou seja, ao mesmo tempo umas com as outras. Vou ter que impor as custas judiciais obrigatórias. Vou determinar a restituição. Pagável a Terry Bagley e pagável a Ashley Phillips e reservistas no valor correspondente. Darei ao Estado 120 dias para informar o valor da restituição. Se não o fizerem, não haverá restituição. Se eles apresentarem um valor e os advogados concordarem, vou impor isso como condição da sentença, para que você pague a restituição. Se eles apresentarem um valor e os advogados não concordarem com o valor, vou realizar uma audiência de restituição. Senhor, quero deixar claro nos autos que isso não tem relação com a mudança de declaração negociada. Acho que em algum momento depois dos fatos, o Estado vai querer receber um depoimento seu ou ter uma conversa com você, fazer algumas perguntas sobre seja lá o que for. O que quero que o senhor entenda é que acho que isso faz parte dessa resolução negociada, mas as suas respostas a qualquer uma dessas perguntas, seja qual for, não têm influência sobre mim e não têm influência sobre essa resolução negociada.
Em outras palavras, o acordo que o senhor negociou é o acordo que o senhor negociou, e isso está em andamento. O senhor entende tudo isso? O senhor conversou o suficiente com seus advogados sobre isso? Responderam todas as perguntas. O senhor tem certeza de que é isso que quer fazer? Porque quero enfatizar, Sr. Henry, e vou repetir isso novamente ao final da minha audiência de confissão, por favor. Se o senhor resolver o caso por meio de um acordo negociado, uma confissão aberta comigo, ou por meio de um julgamento, isso não faz diferença nenhuma para mim. Devido aos recursos destinados, tenho 250 jurados convocados para o júri a partir de amanhã. Então, quero ser muito cuidadoso com o senhor aqui esta tarde, porque se o senhor acordar amanhã ou depois e decidir que mudou de ideia e quer resolver este caso, ambos os casos, por meio de um julgamento com júri, isso não vai acontecer. Se o senhor quiser ter um julgamento, o julgamento começa amanhã. Se quiser, pode aceitar o acordo hoje. Mas não vai haver nenhum arrependimento depois, em outras palavras, porque eu já lhe dei bastante tempo para pensar sobre isso, conversar com seus advogados sobre isso, conversar com sua família sobre isso. Conversei com o senhor sobre isso na semana passada. Seus advogados provavelmente fizeram algo para melhorar sua situação até hoje, mas por enquanto é isso. Então, entendendo tudo isso, o senhor teve tempo suficiente para conversar com seus advogados sobre tudo isso. É isso que o senhor quer fazer. Então, senhor, alguém o forçou, ameaçou ou coagiu durante a entrevista sobre essas declarações de culpa? Se eu aceitar suas declarações de culpa, não haverá julgamento em nenhum desses casos. Você entende isso? Ao aceitar essas declarações de culpa, você abre mão de vários direitos constitucionais. Quero garantir que compreende todos eles. Você pode manter sua inocência e ter julgamento em cada caso. Você pode apresentar defesas e protocolar documentos para apoiá-la. Você pode permanecer em silêncio e exigir que o Estado prove sua culpa sem dúvidas razoáveis. Você pode confrontar e questionar testemunhas contra você. Você tem o direito de recorrer de qualquer decisão que eu tenha tomado até este momento, ou de qualquer decisão que eu possa tomar em um julgamento futuro. Mas entenda que, ao aceitar essa resolução negociada hoje, você está abrindo mão de todos esses direitos. A questão será resolvida hoje à tarde. É isso que você quer? Você está satisfeito com seus advogados? Teve tempo para falar com eles? Responderam todas as suas perguntas? Você está satisfeito com todo o trabalho que eles fizeram para você? Tenho 2 formulários idênticos, chamados Pedido de Culpado ou Sem Contestação ou Acusação Criminal no Tribunal de Comarca. Cada um tem nome no topo, iniciais à esquerda, frente e verso, e assinatura atrás. Você revisou os 2 formulários? Dúvida sobre algum desses formulários? Com mais de 700 dias de crédito por tempo já cumprido, Cortland Henry provavelmente sairá da prisão em 8 anos. Senhor Henry, não sei como seus advogados fizeram isso, mas lhe desejo boa sorte. Alguns votos de boa sorte do juiz Fine para Cortland Henry. Agora, vamos discutir o acordo judicial com a advogada Safa Robinson Ferrer. Safa, é sempre um prazer te ver. Obrigada por estar aqui. Agora, com essa proposta que Cortland Henry precisa fazer, o acordo já está definido. Então, na minha opinião, ele não necessariamente precisa cooperar com os promotores ou sequer testemunhar contra Young New Wave Melly. Mas o que você acha? Você acha que ele vai acabar sendo muito aberto com as informações durante essa proposta? Vai ser Interessante ver qual caminho ele vai tomar. E claro, com uma proposta, é uma oferta de prova, uma oferta de informação ou evidência e coisas desse tipo, que no final das contas vão entrar em jogo em uma acusação, presumivelmente na acusação de Young New Wave Melly neste caso. Então, pelo que eu entendo, é que através desse acordo de colaboração, claro, a promotoria quer que ele coopere, mas há nenhum aspecto negativo. Nenhuma sanção para ele se não o fizer. Existe? Ele não terá nenhum benefício ao fornecer certas informações. E não há nada negativo que ele receberá se não cooperar ou se não fornecer nenhuma informação adicional. Acho que, dado o estilo de vida dele e o ambiente onde não se delata certos grupos, ele provavelmente não dirá quase nada. Eu também não ficaria surpresa se ele não dissesse quase nada. Acho que parte de mim sente que ele pode ter recebido aprovação, talvez do suposto cúmplice, para seguir em frente com isso. Se você enfrenta prisão perpétua em vez de, digamos, 10 anos, entendo porque 10 anos parecem melhores.
E parte desse acordo vantajoso, de certa forma, você acha que é um acordo vantajoso? Ele tinha várias penas perpétuas, mas agora, com crédito de tempo, pode sair em 8 anos. Sim, é um acordo muito vantajoso. Ele enfrentava várias prisões perpétuas e passaria o resto da vida preso. Com esse acordo judicial, ele se declarou, acredito, sem contestação em 2 acusações e a sentença promete 10 anos. Ele está sob custódia há cerca de 7 anos. Então, na verdade, ele provavelmente só tem mais 1 ano e meio para cumprir da sentença antes de ser liberado. Ele ficará em liberdade condicional ou sob supervisão por 6 anos após ser liberado. Então, ele vai ter que cumprir os termos e condições da liberdade condicional ou do regime de condicional assim que for colocado nisso, assim que estiver sob esse regime. E por isso, esse é um acordo totalmente vantajoso para ele. Ele sai daqui sem admitir de fato nada. Então, sim, ele está basicamente se declarando culpado, mas não está contestando nem admitindo de fato nenhum dos fatos como a promotoria apresentaria. E está recebendo uma sentença que essencialmente vai permitir que ele esteja em casa em cerca de 1 ano a 1 ano e meio. Então, você acha que é meio precipitado por parte dos fãs do coletivo Young New Wave que já estão chamando Cortland Henry de dedo duro e X9 nos comentários do Instagram, por exemplo, sendo que, na verdade, ele nem admitiu necessariamente nada? Ele não assinou nem escreveu nada confirmando o ocorrido ou o local. Até agora, não fez nada disso. Parece que realmente está meio em aberto até onde ele está disposto a falar, se é que ele vai falar alguma coisa para os promotores. Certamente é um salto para conclusões, mas eu entendo por que as pessoas podem pensar assim. O que geralmente acontece é que antes de qualquer negociação de acordo ou durante as negociações e antes de qualquer acordo ser firmado por um réu, há muitas conversas acontecendo, seja entre o juiz, a promotoria e o réu, ou há várias conversas comigo, sabe? Comigo mesma ou com a advogada de defesa, o cliente e outras testemunhas. E eu me sentiria confortável em dizer que há uma grande probabilidade de que Melly e o Sr. Bortland provavelmente tenham tido uma conversa antes dele aceitar esse acordo para dizer: olha, você está se declarando sem contestação. Não há nada que você possa dizer que vá realmente me prejudicar. Nós somos irmãos. Estamos nessa há bastante tempo. E isso acontece muito. Existem conversas entre co-réus, especialmente entre amigos ou pessoas que supostamente participaram de certas condutas juntas. É tipo, você não vai me dedurar, eu não vou te dedurar. No fim das contas, né, se esse fosse o caso, não haveria destruição mútua garantida. Então, como essas negociações de acordo geralmente acontecem, é com os advogados conversando com o cliente e dizendo: olha, é isso que isso significa. Você sai daqui em cerca de 1 ano a 1 ano e meio. Não há nenhuma exigência de que você realmente testemunhe contra o Sr. Melly. Se você quiser, claro, essa é sua escolha. Se decidir não fazê-lo, isso não vai te prejudicar. Você ainda vai sair daqui com uma sentença de 10 anos, que no final será reduzida, e 6 anos de supervisão depois disso. Sim, e eu não ficaria surpresa se os dois talvez tenham conversado de alguma forma, especialmente porque eu vi a mãe do Melly e até o irmão dele dentro do tribunal enquanto a audiência do acordo estava acontecendo. E você acha que existe alguma possibilidade dos promotores estarem trabalhando em outro acordo para o Melly também? Quero dizer, o julgamento dele foi adiado para 2027. Ele está preso desde 2019 sem condenação. O que você acha que o acordo com Cortland Henry representa para o Young New Wave Melly? Bem, eu certamente acho que provavelmente é do interesse da promotoria tentar formular um acordo com o Sr. Melly. No fim das contas, esse não é um caso garantido para eles. E vimos isso no primeiro julgamento, quando acabou em anulação e o júri, no final das contas, não conseguiu chegar a uma decisão. E considerando isso, e a promotoria sabendo que com as provas que apresentaram naquela época, as provas não vão mudar substancialmente entre aquele julgamento anterior e o próximo julgamento dele. Então, eles têm que levar isso em consideração. E considerando esses fatores, eles não têm o caso mais fácil. Provavelmente é mais imperativo para eles oferecer algum tipo de acordo. Não só isso, mas eu estou super interessada nisso, porque agora estamos entrando em questões de julgamento rápido. Melly está presa há bastante tempo, há anos neste ponto, por essas acusações. Dentro dos Estados Unidos e do nosso arcabouço constitucional, uma pessoa tem direito a um julgamento rápido. Então, em que momento as coisas realmente acontecem e o juiz diz: olha, se esse caso não for levado a julgamento pelo Estado até tal data,
então vou considerar uma moção de julgamento rápido para arquivar o caso em nome da defesa, porque isso já se estendeu por tempo demais e ultrapassou qualquer limite constitucional que garantiria ao Sr. Melly um julgamento justo e rápido. Certo, exatamente. Sei que ainda está parado aguardando decisão do recurso, mas de 2019 de encarceramento até 2027 é um período muito longo. Acho que nunca vi um caso ficar assim, sabe, nesse tipo de purgatório do sistema jurídico, só esperando, mesmo tendo tido o primeiro julgamento. Eu realmente achei que o segundo julgamento aconteceria muito antes do que está acontecendo. Sei que o foco ao falar desse caso costuma ser na Winnie Melly ou no Cortland Henry, mas ambos foram acusados de matar amigos e encobrir o crime como um tiroteio de carro. O que você acha que essa mensagem e esse acordo de confissão passam para as famílias de Anthony Williams e Christopher Thomas Jr., especialmente considerando que eles provavelmente estão esperando por algum tipo de justiça há tanto tempo até agora? Eles provavelmente não estão felizes. Mas uma das coisas que as famílias precisam entender, e eu sempre tinha essa conversa como ex-promotora, é que no fim das contas eu represento o Estado. A promotoria representa o Estado da Flórida. Embora estejam defendendo essas vítimas, o dever deles é para proteger os indivíduos e cidadãos do Estado da Flórida. E assim, embora possam levar em consideração os desejos da família e provavelmente vão se esforçar ao máximo para fazer isso, a promotoria às vezes pode ter que tomar decisões que vão contra o que a família da vítima gostaria, para pelo menos salvar parte da acusação e, de certa forma, conseguir algum tipo de responsabilização e tempo de prisão para o réu. Sim, e eu estou sempre pensando nas famílias deles, especialmente porque, eles perderam seus 2 filhos tão jovens. Eles desejavam ser tão grandiosos quanto E.M.W. Melly, com Cortland Henry crescendo na indústria musical. E então aquele tiroteio aconteceu em 2018. Safa Robinson Freer, agradeço muito pelo seu tempo e visão sobre esse caso. Aprecio de verdade. Obrigada por me receber. Ainda não se sabe onde Cortland Henry cumprirá a pena. Até agora, registros online indicam que ele segue na cadeia do condado de Broward. Obrigada por se juntar ao Law and Crime. Sou Elizabeth Miller.